Eu acredito que todas as escolhas que eu fiz para executar um projeto que parecia impossível nos meus 20 e poucos foi fundamental para que eu sentasse nos maiores palcos de palestras, de eventos aqui no Brasil e fora, para eu contar o feito. Justamente por nunca ninguém ter feito é o que me motivava. E essa rebeldia você só tem com 20 e poucos. E eu sei que se você tem 20 e poucos, preste atenção nisso, né? Tenta trabalhar o seu nível de estresse desde já, porque o seu corpo vai agradecer quando você precisar dele nos 30 e poucos. Porque pensar pequeno e pensar grande é o mesmo trabalho, mas vender uma cota de patrocínio pequena e vender uma cota de patrocínio grande dá o mesmo trabalho igual. Hoje em dia, mais do que nunca, né? A gente tem que ser muito bom, mas a gente tem que parecer bom, sabe? E eu fiz isso desde o início. E ali eu continuei fazendo a faculdade, porque era um compromisso que eu tinha com a minha mãe, de me formar, de entregar um canudo, de ter um 3º grau completo, por uma honra à minha família mesmo, mas eu não acreditava que aquilo ali ia me levar a nenhum lugar que eu almejasse. Assim, a gente abriu um MEI e a gente foi beber água de coco na praia de São Francisco. Tipo, essa foi a coisa. Porque depois a gente tinha que ir pra São Gonçalo fechar o pedido no fornecedor. Então, tipo, era isso. Oi, 20. 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 Oi, 20, meu nome é Bia Félix e esse é o 20 e Poucos Podcast. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal e seguir o 20 se você estiver pelo Spotify, que é uma dica para melhorar a sua produtividade e tirar as suas metas do papel ainda no primeiro semestre do ano. A palavra-chave, olha, é organização. A Joia é uma papelaria criativa que entrega para todo o Brasil, onde você encontra diversas opções. Por exemplo, de planners, eu tô aqui com o meu planner da Cícero, que você encontra na Joia. Ele tá até um pouco gasto aqui, porque eu uso ele todos os dias. E também cadernos, moleskines e outros itens de papelaria, que vão te ajudar a estruturar melhor todas essas ideias e realmente transformá-las em realidade. Tem cupom 20 e poucos. Acesse o link que tá na descrição ou o QR Code que tá aí na tela para conhecer mais. Não esquece, Joia Papelaria, cupom 20 e poucos. Hoje eu vou conversar com Patrícia Brasil, empreendedora há mais de 15 anos, que fundou 4 negócios do zero e com investimento próprio. Patrícia é criadora do Ela Sonha, Ela Faz, a plataforma de conteúdo para mulheres que desejam se inspirar, aprender e ser arrastadas por bons exemplos. Depois de viajar por vários países produzindo a primeira websérie brasileira a dar a volta ao mundo e impactar milhares de mulheres com Ela Sonha, Ela Faz, ela escreveu o seu livro, hoje best-seller. Ela é millennial, cresceu na narrativa Girl Boss, da Sofia Amoruso, vocês devem conhecer da série, mas hoje com mais maturidade, sucesso e talvez alguma influência da Gen Z, quem sabe, vive uma vida mais equilibrada e orientada no seu propósito. Oi, Paty, seja muito bem-vinda ao 20 e Poucos Podcast. Nem acredito que eu tô aqui, tô tão Eu também feliz. nem acredito. Eu tô muito feliz. Muito obrigada por ter vindo aqui. Pra quem não sabe, eu participei do Ela Sonha, Ela Faz. Se você ainda não viu, vou linkar aqui na descrição desse episódio pra você conhecer todo o propósito. A gente ainda vai falar muito sobre o Ela Sonha, Ela Faz, mas pra você conhecer mais, e se quiser assistir meu episódio, vai estar linkado aqui também. E agora eu tô muito feliz que depois de estar lá, você veio até aqui. E foi rápido, tem 2 anos que eu não venho a Niterói, e poder vir, assim, pro aniversário da minha mãe e já conseguir gravar com você é um grande presente. Tô muito feliz de estar aqui, adoro o conteúdo do 20 e Poucos, assisto e ouço, mas na verdade eu ouço mais do que eu assisto, mas eu gosto muito e eu acho que a gente precisa de mais mulheres da geração Z com o seu mindset. E tô muito feliz de estar aqui mesmo. Espero contribuir hoje pra mulherada que quer construir uma trajetória. Com certeza. Acho bacana. que só de você já estar aqui, você já tá fazendo isso. E assim, ainda mais pra quem não conhece a sua história, tenho certeza que vocês vão ficar muito surpresos com tudo que a Paty já fez. Porque realmente essa mulher foi uma pioneira no mercado da influência, no mercado da internet. Ela teve toda essa visão que hoje a gente ouve, né? A ver navios, ouve e vê a ver navios. Mas você teve isso muito antes. Sim. E a gente vai entrar toda nessa história e tô muito animada. Mas antes, vamos começar com o quebra-gelo para as 20 poderem te conhecer melhor. Vamos lá. Poucas e boas com Paty Brasil. Adoro. 20 e poucos ou 30 e poucos? Que difícil já começar assim. Pode ser verdadeira, pode ser verdadeira. 30 e poucos. É, todo mundo fala isso, né? Mas é Mas bom. é que eu amei os meus 20 e poucos. Eu fui muito feliz e eu realizei muito de quem eu sou hoje com 20 e poucos. Então, 30 e poucos porque é onde eu tô hoje. Sim, e o lugar que você tá sempre tem que ser melhor que onde você estava. Exato, tem que ter mais orgulho do meu presente do que saudosismo do meu passado. E
Com certeza. muito mais ânimo pro que vem pro futuro, né? É isso aí. E que os seus 40 e poucos, 50 e Vai poucos, não 60 ser e poucos incríveis. sejam incríveis. Se você não fosse empreendedora, o que você seria? Vendedora. Que eu acho que empreender também a gente é vendedora, Com né? certeza, tem que ser vendedor. Mas eu acho que eu seria vendedora. Assim, na verdade, eu acho que eu sou vendedora todos os dias da minha vida. Mas eu seria, assim, fato. Um aprendizado que você gostaria de ter aprendido antes na sua vida? Olha, eu gostaria de ter tido mais conhecimento sobre educação financeira e investimento, juros compostos. Faria mais. Juros compostos é Seria difícil. muito delícia ter começado a investir com 20 e poucos e chegar na minha idade e ter visto o que rendeu, sabe? O que Aham. já rende hoje. Imagino que se eu tivesse começado lá atrás. Então, A gente, inclusive, já teve um episódio de educação financeira aqui muito bom para as 20. Porque é um tópico muito é importante, um tópico né? muito importante. Eu, desde o meu primeiro salário, invisto. Ó, nossa! Salva Só de palmas. gostaria de dar esse lacre aqui. Nossa, lacrou muito. Um produto que não sai da sua necessaire. Protetor solar? Tá certíssima. Protetor solar. Que é, na verdade, quando eu não tô maquiada, eu tô ou com protetor com couro ou protetor base, assim, sabe? Aqueles mais reboco. Tem que ter. Não, eu acho Sim, que protetor sempre. em qualquer idade. Agora vamos partir para a entrevista, que eu tô muito animada para todas as 20 poderem conhecer e ouvir sua história. Paty, você hoje é uma empreendedora, vamos dizer assim, muito multifacetada, já teve vários empreendimentos e tá sempre em várias frentes ali mesmo, seguindo num negócio só, você tá sempre atenta a tudo. Mas como surgiu a vontade de empreender? Na verdade, o ano era 2009. Eu era professora de espanhol de um curso aqui em Niterói e eu fazia faculdade de publicidade. Então, eu trabalhava porque o dinheiro que eu ganhava como professora de espanhol era infinitamente maior do que se eu fosse fazer uma bolsa de estágio numa agência de publicidade. E eu precisava de grana para poder, né, viver. E aí, na época que eu dava aula de espanhol, eu sabia já que o que eu estava sendo ensinada na faculdade de publicidade não era o suficiente para o mundo que a gente estava vivendo. Deixa eu fazer, assim, uma linha do tempo para você que está ouvindo. Se você tem 20 e poucos hoje, você consome rede social porque uma mulher, em 2008, começou a botar o look do dia. O nome dela é Chiara Ferragni. Se você não conhece, Conhecemos. em 2014, a Chiara foi case de sucesso em Harvard pelo faturamento múltiplos 7 dígitos de euro. A primeira do mundo a faturar só com publicidade e licenciamento. Em 2014, essa mulher já era case em Harvard. Hoje, ela pode estar sofrendo vários cancelamentos e tudo mais. Realmente, acho que a vida exposta a ela é uma vida muito arriscada. É o preço que se paga. É o preço que se paga, mas ela foi muito pioneira. Então, em 2009, eu já estava acompanhando o que acontecia lá fora, através da internet. Não existia Que não rede era social. mainstream, assim, também de Não. tão fácil acesso para qualquer pessoa ver o que estavam fazendo lá fora. Exato. Para você ter uma noção, eu acessava a internet no computador em casa e no computador na faculdade. Não era internet no celular como a gente tem hoje. Parece muito tempo atrás, mas como a tecnologia ela avança de forma exponencial, o que a gente está vivendo de comportamento de consumo de internet hoje vai ser muito diferente em 2026. Spoilers do que vem por aí. Não posso falar, mas tudo Eu bem. acho que um dos meus palpites é que não vai existir mais isso aqui, ó. No futuro muito próximo. Exato. Vai ser muito mais intuitivo, assim. Da gente mexer com... Quem tá ouvindo não tá entendendo o que eu tô falando, mas eu tô falando que não vai existir mais esse scroll, esse movimento que a gente fica, né, com os dedinhos fervilhando ali. Isso. Enfim, um outro outro episódio. Mas, basicamente, quando a Chiara Ferragni começou a postar, eu já entendia que ali tinha um comportamento de moda, de acessório, de beleza, de um monte de produto que fazia parte do dia a dia dela, e que eu, naquela época, com 20 e poucos, já estava sendo impactada por esse tipo de publicidade e a minha decisão de compra... Convertida pela influencer. Exatamente. E eu ia para a faculdade e lá eu estava aprendendo a como fazer um spot de rádio, como que eu via uma tabela de mídia de um programa de televisão. E eu nunca consegui ser a pessoa que eu faço um negócio que eu não acredito. E ali eu continuei fazendo a faculdade, porque era um compromisso que eu tinha com a minha mãe, de me formar, de entregar um canudo, de ter um 3º grau completo, por uma honra à minha família mesmo, mas eu não acreditava que aquilo ali ia me levar a nenhum lugar que eu almejasse. Você não depositou suas expectativas num diploma, que eu acho que é o que hoje todo mundo tem que fazer, porque um diploma não é mais garantia de nada, como um dia já foi, né? Exatamente, exatamente. Então, nessa época, em 2009, eu comecei a procurar cursos extracurriculares, cursos onde eu conseguia bolsa de estudo, lá estava a Patrícia, antes de dar aula, depois de dar aula, antes de ir para a faculdade, depois da faculdade, era uma loucura.
E aí eu consegui um curso no Instituto Rio Moda, que eu sempre falo que foi muito importante, foi o meu primeiro contato olhando para negócios em moda, num mesmo curso, que foi empreendedorismo para negócios de moda no Instituto, aqui no Rio de Janeiro, que chama Rio Moda, e foi muito legal. Eu consegui, na época, uma pequena bolsa de desconto, consegui pagar para poder fazer o curso, e foi assim, tipo, nossa, quando eu comecei a ouvir como que era a estratégia de marcas para poder fazer um marketing que de fato conversasse com o público-alvo e não que fosse um tiro de canhão e falasse com a massa. Com todo mundo, Enfim, foi muito bacana. Aquilo ali começou a me chamar muita atenção. E depois eu fiz um curso que era empreendedorismo, só que focado para filhos de donos de negócios de moda do estado do Rio. Então eu tive aula no Senai C-Ticket da Barra, com quem ia assumir o negócio da família no centro do Rio de Janeiro. Então tinha, sabe, a Rua Buenos Aires, aquelas ruas ali do centro que super tem muitas... tradicionais. Isso. A galera botou todo mundo, os filhos, numa turma para poder aprender o básico de gestão, de vendas, de marketing, de diferenciação, um monte de coisa. E lá caiu a Patrícia de paraquedas, porque nesse curso eu consegui 100% de bolsa. Só que para se formar, eu precisava apresentar para a banca uma modificação, uma melhoria que eu tinha feito no negócio da minha família do que eu tinha aprendido no curso. Só que eu não tinha o negócio da família. E aí? E aí eu chamei na época a Lígia Contreiras, que era a coordenadora do curso que eu dava aula, e ela tinha um hobby de fotografia, e eu sabia que ela tinha máquina fotográfica profissional. Chamei as amigas da minha irmã para serem modelos, e aí eu fiz uma pesquisa de mercado. Na época, a minha primeira pesquisa de mercado. Caramba. O que eu, como carioca, como uma mulher que mora no Rio de Janeiro, e já percebeu que naquela década que estava entrando, que era 2010 a 2020, nós teríamos 3 grandes eventos no Rio de Janeiro, que eram a Olimpíada, Copa do Mundo e os Jogos Pan-Americanos. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa bem do jeito que o professor desse módulo ensinou. E aí eu descobri, eu falei, nossa, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro tem a expectativa de receber, na época, eu lembro, 7 milhões de estrangeiros no primeiro... Como é que fala? Na primeira parte dessa década, eles não especificavam muito o período. E eu falei, nossa, se está vindo todos esses estrangeiros para o Brasil, que necessaire, que bolsa, que souvenir eles vão levar do Brasil. E aí eu fui, na época, pro Shopping Rio Sul, que quem não sabe, no Rio de Janeiro, ali tem muitas lojas, como é um shopping muita que é na Zona Sul, tem muito quiosque, muita loja que vende, tipo, souvenir do Rio de Janeiro. Na época tinha uma marca apenas, que tem até hoje, uma loja em Ipanema, que é o Gilson Martins, que fazia souvenir com retalhos de plástico. Bem bacana, assim, o produto dele é muito, muito diferenciado. E eu via que nas lojas do aeroporto, peguei o ônibus aqui, o 996, para ir pro... Eu lembro que eu fui para Gávea, mas antes eu passei para ir pro Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e fui até o Galeão com o ônibus que ia para a Ilha do Governador, fazendo pesquisa nos aeroportos. Tudo isso para criar uma marca de souvenir, que foi o seu primeiro negócio. Exatamente. Então, ali, quando eu começo a fazer o meu projeto final desse curso, eu entrego uma pesquisa de mercado pautada na próxima década do Rio de Janeiro e com uma solução que era um produto para atender essa demanda. Que incrível. Né? E a gente só tem negócio quando a gente atende uma demanda real. E ali eu provei, e aí eu não apresentei um PowerPoint. Eu, sem nunca ter entrado numa fábrica de bolsas, sem nunca ter feito um desenho no papel, criei, chamei, enfim, aí você vai conectando a sua rede de contatos que você tem. O amigo da minha irmã que era bom de programa de computador e fazia estampa. A dona da loja como é que fala? Que fazia retalhos para uma confecção grande aqui em Niterói. Aí eu fiz umas 6 bolsas, que eu fotografei essas bolsas em pontos turísticos do Rio e apresentei. Levei as bolsas no dia da apresentação da banca e não só apresentei o projeto, como eu vendi as 6 bolsas. Maravilhosa. Não, você e ali comecei. E aí foi... Na verdade, né? ali eu senti um gostinho de tipo, nossa, que legal você fazer um produto que realmente as pessoas se interessam por comprar. Eu gostei disso, como é que eu posso ter mais? A sua ideia, eu né? validei a minha incrível, ideia. Eu validei legal. A minha ideia ali. E aí depois, aí a gente vai para uma linha do tempo, né? Aí eu comecei a EcoSouvenir, depois que eu apresentei nessa banca, eu fiquei sabendo que ia ter um projeto do Sebrae do Rio de Janeiro, que seria uma incubadora de negócios, onde eu não tinha condições financeiras na época de fazer uma faculdade, e nem existia uma faculdade de empreendedorismo como tem hoje em São Paulo, né?
faculdade de negócios no Brasil não tinha, o mais próximo era administração, que não te ensina o que você precisa fazer no dia a dia como empreendedor. Então, eu simplesmente precisava de um direcionamento. E se eu passasse para essa incubadora, eu sei que eu teria. E aí, eu furei um evento no Santa Teresa Hotel. E foi tipo assim, tava toda a banca do Sebrae do Rio de Janeiro lá, e aí eu entrei, fiz o pitch e consegui passar. Mas parabéns, maravilhosa. Furei o evento, não, e você literalmente. Imagina. E eu já avisei, e tipo, a Lud hoje, né, que é a RP do Santa Teresa Gallery, já me convidou pra ficar no hotel, eu voltei lá, minha mãe, eu tava com meu livro. Imagina, como foi isso, voltar a Paty de 30 e poucos já, olhando pra trás com a de 20 e poucos. Incrível, incrível. Não, foi demais. E eu acho que esse é o principal ponto desse episódio, né? Como você pode usar os seus 20 e poucos pra construir a sua vida dos sonhos, que não necessariamente você vai alcançar ali nos 20 e poucos, mas que você já vai estar construindo pra colher, vamos dizer assim, nos 30 e poucos. Não quer dizer que você vai parar de trabalhar nos 30 e poucos. Não. Pare de se iludir. É porque perde a graça também se parar de trabalhar, né? Claro, mas assim, é você tá vivendo uma vida mais equilibrada, é aquilo, né? A gente busca, a nossa geração, dos 20 e poucos, que hoje é a geração Z, a gente busca muito esse equilíbrio, mas eu ainda acho que nos 20 e poucos a gente tem que ter esse desequilíbrio para conseguir ter o equilíbrio lá na frente. Sim. E eu concordo plenamente, porque eu acredito que todas as escolhas que eu fiz para executar um projeto que parecia impossível nos meus 20 e poucos foi fundamental para que eu sentasse nos maiores palcos de palestras, de eventos aqui no Brasil e fora, para eu contar o feito. Porque na época, se me falassem que era possível, talvez eu nem teria tanta vontade de fazer, mas justamente por nunca ninguém ter feito é o que me motivava. E essa rebeldia você só tem com 20 e poucos. É verdade. Essa ousadia. Eu sei porque eu hoje com 35 anos, eu sei que eu sou uma mulher ainda muito ousada nos meus investimentos e nos negócios que eu me proponho a participar ou a criar do zero. Mas eu às vezes eu olho e falo, cara, a Patrícia de 20 e poucos, ela era impossível, não tinha Ninguém palavra parava. não pra ela. Era Isso é tipo incrível. isso. Mas é isso, né? Depois você vai ganhando um amadurecimento, uma coisa ali. Você calcula mais os riscos. Isso, exatamente. Pois é, Paty, muito legal. E aí, com toda essa trajetória, teve um momento que você já estava empreendedora, você decide criar uma coisa nunca antes vista, que é o Grupo IT Brasil. Sim. Vamos falar sobre isso? Vamos. Para mim, o Grupo IT Brasil foi, assim, onde eu pude fazer... É o meu maior laboratório, né? Porque ali eu coloquei em prática aquela visão que só tinha na minha cabeça. Então, por exemplo, em 2009, eu olhava pro Lookbook Nu, que na época, quem é Gen Z vai saber, porque vai colocar no Pinterest e você vai ver como era. Era como se fosse o Pinterest antes de existir o Pinterest, e você tinha looks do dia de mulheres do mundo inteiro. E você via a mulherada usando roupa. Ah, então é assim. Porque, gente, só pra vocês entenderem. A combinação. O Google Fotos, ele surgiu em 2006. Tá? Pra você digitar no Google e botar imagem e você conseguir ver a foto daquilo que você digitou só a partir de 2006. Em 2009, começou esse Lookbook Nu.nu, que era tipo um site global que as pessoas elas faziam um upload ali das fotos do look delas. Então, foi o primeiro movimento de moda global, foi a primeira grande rede social que moldou como as pessoas se vestiam. Então, foi a primeira vez na história que uma pessoa no Brasil conseguia acessar um site e ver como as italianas realmente se vestem, como que a japonesa realmente se veste. Uma coisa que até então era inacessível. Não tinha, só você tinha quem que pegar um viajava, avião e... Isso. Exato. Tinha noção dessas tendências. Então, por isso que foi um romper de barreira cultural em 2009 com o lançamento desse site. Não sei se lançou esse site nessa época, viu? Mas quando eu, Patrícia, tive acesso foi a partir de 2009. E nessa época eu lembro que tinham várias outras. Tem a Song of Style, que hoje em dia é uma menina texana que Song of... Não, na verdade é Song of Shoes e a Song of Style, que é uma oriental muito bacana, que hoje em dia é empreendedora na área de beleza, clean beauty. Então, assim, a gente vê que mulheres que começaram lá atrás, elas foram criando um comportamento de consumo para sua audiência que como que eu vou falar? Desembocou em negócios que elas são donas hoje. Mas naquela época era algo muito novo. Nem se sabia que poderia ganhar dinheiro com isso. Mas a partir do que eu, millennial, Patrícia, de 20... Eu tinha 22 anos... Não, 21 anos, quando eu comecei a acessar esse tipo de site, e eu via
nossa, esse jeans skinny com a bolsa motorcycle da Balenciaga, mais aquele tênis da Isabel Marant que explodiu de salto em 2012. Gente, esse tipo de coisa, pra você ver uma menina usando essa foto na Itália, depois você entrava num horário separado e você via isso numa menina no Japão, cruzando aquela rua em Tóquio, que é o cruzamento mais populoso, movimentado. Que eu fui, inclusive, na gravação do YOLO Tóquio e a abertura do YOLO Tóquio é ali, né? Não tem como. Eu assisti você malhando lá no YOLO Eu Tóquio. malhava. Antes da gravação, né? Eu assisti o sol nascer do parque pra poder dar tempo de malhar. Foi uma loucura. Então, basicamente, eu via esse movimento. E aqui no Brasil, a gente tinha ainda as marcas muito preocupadas em pedir a mídia, né? Tipo, plano de mídia. A marca desenvolver um plano de mídia pautado em quanto custava uma capa da revista Vogue, da revista Elle. Calculando CPM. Exato, CAC, calculando coisas métricas antigas. Exato, entendeu? E aí, quando eu começo o grupo IT Brasil, eu, na verdade, formalizei o que eu, desde 2010, fazia nos meus negócios. Porque a Eco Souvenir começou como uma marca de souvenir sustentável para serem vendidas em pontos turísticos do Rio de Janeiro. Só que essa marca, ela durou 1 ano. Por quê? Quando eu passei para a incubadora do Sebrae, os meus mentores na época falaram, Patrícia, você tá tendo um negócio que é muito sazonal. Hoje eu discordo. Mas hoje, a Patrícia de 30 e poucos, que tem uma visão global, eu realmente já tive a oportunidade de dar uma volta ao mundo a trabalho, a minha cabeça hoje, eu consigo ter referência para falar, tá, eu não faria isso naquela época, mas como naquela época eu de 20 e poucos era uma mulher que só executava o que me era dito porque eu não tinha outro direcionamento, eu simplesmente executei. Então o que eu preciso fazer? Você precisa mudar para uma marca que atenda primavera, verão, outono e inverno. As estações do ano, lance a coleção junto com todo mundo para você poder vender no atacado, ganhar consistência, vender. É isso? Então eu vou fazer. Você fez uma marca de roupas. Na verdade, a Holic, eu tive algumas peças, eu sei que você tá falando roupa, porque no carnaval, quando começou aquela Ice Eu Te Pego, a gente fez... Aquelas camisas. A gente fez umas camisas para vender no carnaval, mas a marca era de bolsas e acessórios, e a gente tinha umas... coleções assim, pop-up, sabe? Tipo, eu fazia umas coleções assim, e aí tinha blusa, era bem legal. Mas aí eu criei a Holic, que é H-O-L-I-C, que é o sufixo de exacerbado do inglês, então shopaholic, alcoholic, chocaholic, tipo, tudo que é exacerbado, eu peguei só o sufixo, registrei no INPI como marca de bolsas e acessórios, depois fizemos uma logo, aí entra uma amiga minha que era de escola pra gente poder ser sócia, abro um dos primeiros MEIs do estado do Rio de Janeiro pra produto de moda, quando surgiu o MEI, lá estava eu. Ou seja, você estava em muitos começos. Muitos, tipo, eu lembro que, tipo assim, eu e a Ana Gabriela, que inclusive hoje em dia tem agência, a G é dela, e ela é incrível, eu amo a Ana, a gente... Nossa, tem uma admiração, assim, eterna uma pela outra. Que legal. E a Ana, nessa época, eu lembro que a gente foi comemorar e a gente... assim, a gente, literalmente, a gente abriu um MEI e a gente foi beber água de coco na praia de São Francisco. Tipo, essa foi a coisa... Porque depois a gente tinha que ir pra São Gonçalo fechar o pedido no fornecedor. Então, tipo, era isso. Só que, pra te responder o porquê que eu comecei o Grupo IT Brasil... Eu já treinava vender com influenciadora desde a época da Holic. Então, por exemplo, se você vai no blog da Lari Duarte, que é uma super querida, gravidíssima, linda, beijo, Lari, se assistir isso aqui. Eu já fazia sorteio de bolsa de final de semana, mala de final de semana para as leitoras da Lari em 2012. A gente fazia collab com influenciadoras em 2013. Essa visão veio muito antes. Sim, então você já estava testando eu testava na minha marca e quando eu via, por exemplo, que eu pegava uma influenciadora que tinha realmente uma audiência grande, desenvolvia um produto que era o nome dela, né? A bolsa levava o nome da influenciadora e ela vinha para um evento presencial aqui em Niterói todo mês de dezembro. Eu fiz isso em 2012, 13, 14. 14 foi o último ano, que foi quando depois eu vendi a empresa.
mas a gente fazia um evento que virou uma programação, assim, as pessoas esperavam, quem que vai vir assinar o produto desse ano? E eram meninas que estavam despontando na época, né? Pra você ter uma noção, a Ana Cardoso veio a Niterói em 2013 num evento da Holic. Então, assim, imagina, Ana Cardoso hoje... A gente né, nem imagina, né? Pois é, e ela tava aqui, ficou no H Hotel, a gente fez o evento ali no Ingá. Era uma coisa muito no início. E ali eu via, poxa, se eu com estoque pequeno comparado a uma marca de projeção nacional, imagina levar essa estratégia para marcas que têm um poder de venda tanto no online quanto no offline. E aí eu testei isso em 2014, por quê? Eu tive 2 influenciadoras que eu comecei a agenciar, tamanho sucesso que elas faziam de vender a Holic. Então, as mães me pediram ajuda. Nossa, sempre entra em contato umas marcas, mas eles não sabem o que fazer, como contratar, por quanto tempo, qual o formato de mídia. Você quer ajudar a gente, Patrícia? Não entendiam nada. Não entendia nada, mas eu comecei a testar no meu negócio e eu sabia. Olha, tem que ser um post no blog, porque na época não tinha Instagram. Tem que ser um post no blog com as fotos do evento. Ou então você podia contratar a blogueira por 3 meses e você fazia um post no blog por mês e ela falava de você no Twitter também. Caramba. Então, eu ia fazendo esse bloco E é uma de coisa contrato. que foi muito orgânica, né? Você foi descobrindo esse trabalho de forma muito orgânica. Não foi uma coisa que você planejou. Exato. Você teve a visão a partir do que você estava fazendo, que estava vendo que dava certo. Exato. Paty, como que você transformou isso efetivamente num negócio? Basicamente, o que eu fiz foi... Bom, eu validei tudo isso na minha empresa, na Holic. E aí, eu abri um CNPJ em 2014, chamado Grupo IT Brasil. E foi até estratégico esse nome, tá? Porque eu pensava, meu Deus, vou começar eu sozinho uma empresa. Eu vou botar um nome grupo, porque quando a pessoa entrar no nosso site... Já vai dar mais legitimidade. Vai trazer uma legitimidade. Exato. Total. E foi muito... E assim, isso aconteceu em vários momentos. Foi muito legal usar essa estratégia no nome para poder parecer algo maior do que era. Não porque eu queria mentir, mas porque eu já sabia que eu seria grande. Sim. E porque eu fazia um trabalho que a entrega era nível de uma empresa, de uma agência de 20 pessoas só numa área do cliente. E isso eu ouvi de várias marcas, como L'Oréal, Samsung, Dakota, as marcas que começaram a trabalhar a gente com projetos muito grandes, falavam, gente, a gente achava que realmente era muito grande. E depois que me conheciam, eu falava, não, nosso escritório começou em Niterói, numa sala de 20 e poucos metros quadrados. E aí agora a gente tem um escritório grande em São Paulo, mas quando vocês fizeram o nosso primeiro contrato, a gente ainda estava lá. Ai, a gente nem sabia e vocês assinaram a nossa primeira campanha internacional. Amor, pois não entregou? Você não querida. gostou? Não ganhou prêmio? Não estourou o rojão de vender? Pois é. Mas é aquilo, né? A gente tem que... Hoje em dia, mais do que nunca, né? A gente tem que ser muito bom, mas a gente tem que parecer bom, sabe? E eu fiz isso desde o início. Então, o Grupo IT Brasil, eu abri um CNPJ, primeiro para começar a emitir nota fiscal certo, porque não dava para eu emitir pela minha primeira empresa, porque era uma empresa de produto. E a minha, no caso do Grupo IT Brasil, era de serviço. Comecei a pensar como que eu vou chamar a atenção de grandes marcas. Porque pensar pequeno e pensar grande é o mesmo trabalho, mas vender uma cota de patrocínio pequena e vender uma cota de patrocínio grande dá o mesmo trabalho igual. Você vai ter que abrir, você vai ter que prospectar marcas, você só vai ver se é marca grande ou pequena, você vai ter que trabalhar um follow, né, que é você manter o contato com o cliente igual, você vai ter que rodar um contrato igual, você vai ter que botar um preço que esse vai ser diferente. Mas você entende que o trabalho é o mesmo, entendeu? E aí eu comecei a pensar, cara, como é que eu aqui em Niterói, agora numa sala comercial, mas na época, quando eu comecei IT Brasil, eu comecei da casa da minha mãe, do meu quarto, lá da vilinha da Pereira da Silva, e foi assim. E aí foi muito engraçado, porque a gente ia trabalhar no primeiro Starbucks que apareceu em Niterói, que era aqui no meio de Caraí. O falido Starbucks, ai que saudade. Faliu já? Não, ainda não faliu, mas é porque aqui em Niterói fecharam todas as unidades, tinham 2. Ai, verdade. 3. E aí Nossa, mas nessa era o único lugar que tinha um café com uma mesa grande, porque aí eu chamava as pessoas freelancers que trabalhavam comigo para poder sentar ali. Basicamente área comercial, as pessoas que iam comigo para poder ficar ligando para cliente e vender projeto. E aí eu pensei, poxa, se eu puder criar algo que vai chamar a atenção de grandes mercados, de grandes marcas, o que eu poderia fazer? E aí na época eu pensei, se eu fizer um projeto fora do Brasil,
eu saio na frente de todas as maiores agências, porque as agências estão preocupadas em Então, entregar os muito ali projetos na aqui TV e não aqui. sabem nem como vão fazer isso. E aí foi quando eu comecei o Iolo E como surgiu essa ideia do Iolo, assim, veio? eu tava gravando o primeiro projeto internacional do Grupo It Brasil, que chama Off to New York, que é uma websérie que foi feita no canal tanto da Ana Cardoso quanto da outra influenciadora que viajou. E ali foi um grande laboratório do que seria uma grande websérie internacional, porque eu pensei, caramba, tá dando o maior problema na hora da edição, porque elas estão se metendo, o meu ângulo não é esse, eu não quero que entra isso que eu falei. E aí eu pensei, nossa, eu não posso botar um projeto desse com tantos patrocinadores para que elas possam, tipo assim, demorar a entregar porque não estão se gostando da câmera. Aí, de cara, eu já pensei, eu preciso criar um canal no YouTube. Aí eu criei o canal do Grupo It Brasil. Outra coisa que aconteceu eu precisava deter os direitos de uso de imagem de quem estava na câmera. Ou seja, se elas depois quisessem pedir para tirar porque não tinham se gostado, elas não tinham como. Então, a primeira coisa que eu pensei também na parte burocrática. Como que eu sou dona desse produto que eu vou criar? E aí eu comecei a rodar um contrato. Mas a ideia mesmo do nome Iolo foi quando eu estava nos bastidores da gravação do Off to New York, que foi uma websérie #Off2NY, tem no Instagram, dá pra ver até hoje. Se botar no YouTube tem também, uma websérie que foi gravada em outubro de 2014 em Nova York, pra mostrar um lado que os brasileiros nem sabiam que Nova York tinham. Corta para... tem um grafite super famoso do Cobra no Brooklyn. Sim. Que todo brasileiro nos últimos 10 anos que foi pro Brooklyn bater foto lá. Eu estava lá na hora que ele estava fazendo esse grafite e o Cobra, eu bati assim nas costas dele. Você quer dar uma entrevista? A gente tá gravando uma série pro YouTube. A gente gravou com ele. Gente, tipo assim, legal. Pergunta se isso foi pra websérie? Não, porque elas acharam que era um conteúdo na época muito, tipo, mas é muito street style pro nosso público que quer ver moda. Então aquilo foi me matando, sabe? Porque eu sabia que era um conteúdo bacana. A vontade de fazer um conteúdo autoral, né? Exato. E aí, num dos bastidores, eu sentei num café e tava passando Keeping Up with the Kardashians, que é um grande laboratório de produção de conteúdo, roteirizada, parecendo que não é. E a Kendall e a Kylie falando YOLO, YOLO! E aí eu não sabia o que era, botei no Google, vi You Only Live Once, você só vive uma vez. Falei, cara, e dá pra botar, é uma palavra curta, fácil de falar, é inglês, qualquer país vai saber. Vou botar, porque aí eu posso fazer YOLO e o nome do destino. E aí começou o YOLO, que foi a primeira websérie brasileira da Volta ao Mundo, com uma temporada gravada em cada continente, alguns milhões de reais faturados com patrocínio. E como foi você buscar patrocinadores e explicar uma loucura. Que seria o Iolo Eu acho época? Que o mais difícil em 2014 para você prospectar um patrocínio para uma websérie que nunca tinha acontecido é um PowerPoint. Vender é igual a planilha lá. Você bota lá o quanto você quer. O melhor PowerPoint. Você bota lá na tua planilha quanto você quer que os seus rendimentos te entreguem no final do ano, o teu resultado incrível de investimento. E se você não fizer seus aportes, não vai chegar. Claro. Concorda? Mesma coisa no PowerPoint. Você pode botar no PowerPoint a apresentação maravilhosa, tudo que você quiser, mas será que você vai entregar? E aí, qual que é o diferencial disso? Você que tem 20 e poucos, anota isso. Sabe qual é o diferencial na hora que você tem a apresentação mais bonita? É o sangue nos olhos de vencer. Porque todas as vezes que eu entrei numa sala de reunião, se eu sabia que o cliente tinha o dinheiro que eu estava pedindo, eu não arredava o pé enquanto não tinha o não. O que precisa para você poder assinar esse pré-contrato aqui agora? Você está com a verba de marketing aberta? Você está com o seu ano fiscal aberto? O que está faltando? Mas você nunca fez. Não, mas esse é o primeiro. A chance de você entrar no primeiro e ser pioneiro junto com o projeto é maior. Porque se você não fechar, o teu concorrente vai. E aí, você vai preferir ele ou você? Cara, eu botava cada pergunta que eu falo que a Patrícia, 20 e poucos, era ousada. E também, Patrícia, um entendimento muito geral, né? Holístico dos negócios. Acho que isso que é importante também. Venda, né? Tem que vender, tem que entender. Olha as perguntas que você estava fazendo para os patrocinadores, né? Não é assim, poxa, mas e se a gente negociar? Você não estava negociando para abaixar? E isso é uma outra estratégia de venda. Nunca chega pedindo favor.
A pessoa que tá com dinheiro no bolso pra pagar o projeto da tua vida, ela odeia vitimização e odeia gente que vem pedindo, ai, mas eu sou a melhor, mas eu sou a pioneira. Tá, mas Ou então você tá precisando, né? ai, mas eu preciso tanto dessa oportunidade. Tá, e o que você vai criar com isso? E aí, querida, vai, age a tua vida. Eu sempre percebi que eu precisava entregar o resultado que o cliente queria. Então, por exemplo, quando eu consegui, depois de ficar stalkeando a diretora da Visa no LinkedIn por alguns meses, eu ligava, você não tá entendendo? Quando eu falo que o follow, ele é importante, o que é o follow? Você botar na tua planilha de vendas o nome do teu cliente, a marca, a data de cada contato e qual foi o status desse contato. Por exemplo, consegui fazer o contato via telefone. A cliente não está muito certa do que ela vai fazer. Mas existe a verba. Tá, isso é uma descrição que precisa estar ali na tua planilha. Positiva e positiva, Positiva. Né? Próxima data do contato, consegui um e-mail e ela pediu para agendar uma reunião, mas ela tá meio fria ali, né? Tipo, preciso aquecer mais esse contato. Quando eu consegui falar com essa mulher no telefone, eu vendi para ela em menos de 3 minutos. Eu falei, eu tenho um projeto que se você não entrar, você vai perder a maior chance da Visa falar com o público de geração millennial no Brasil. Não tá em nenhuma agência, não é um projeto que a sua agência consegue chegar e usar a tua verba de marketing, porque ele é um projeto autoral do Grupo IT Brasil. Topa ouvir? Você não pediu licença, você não pediu desculpa. Não. Eu acho que mulher faz muito isso, a gente tem que parar. Não. Tem um negócio que não peça desculpas. Exato. Agradeça pela paciência, tem essas coisas assim isso. que eu acho que a gente tem que ter mais firmeza nas nossas palavras. Porque principalmente jovenzinhas, assim que nós somos, a gente fica muito querendo... deixa eu fazer isso direitinho. Deixa eu fazer isso direito. Exato. Sabe? Exato. Fala com firmeza. Você não precisa ser boazinha com todo mundo. Você pode ser boazinha com a sua família, com os seus amigos. Você pode ser firme nos outros ambientes. E isso é muito bacana você falar, porque é exatamente uma habilidade que eu gostaria de ter aprendido nos meus 20 e poucos. Como eu precisava ser muito firme no meu trabalho, na minha empresa, nos projetos que eu liderava, porque além de pioneiros, eram meus e se não desse dinheiro, quem ia ficar sem ter o que, né, como era pagar você. os boletos era eu mesma, eu precisava ser muito firme. E eu não sabia fazer essa transição entre o lado feminino, que eu tava ali mais fofa, mais querida, mais, sabe, carinhosa. Masculina. Eu tava sempre na energia masculina. Isso foi um grande aprendizado nos meus muito 30 e poucos, isso. de realmente encontrar esse equilíbrio. Mas naquela época era fundamental, porque eu sei que a Patrícia Brasil, que tem entrada hoje em qualquer país que você imaginar, você falar, eu posso não conhecer alguém, mas eu conheço alguém que conhece, e da maneira que eu vou entrar vai ser a melhor possível, porque eu sou uma pessoa que construí esse relacionamento com muita autenticidade, mas ao mesmo tempo com muita autoridade. Porque todas as vezes que eu cheguei num lugar, eu cheguei para agregar. E eu falei na época para a diretora da Visa, no telefone, eu falei, é um investimento que para você pode parecer pouco, mas para o prêmio que você vai ganhar em Cannes com esse projeto, vai fazer toda a diferença. É tudo que a pessoa queria ouvir. Ela não quer saber o seu meio, se Sim. você vai ter um perrengue lá na viagem e que vai dificultar muito. Ela não tá nem aí pra Não, isso. nem isso. E ela tava esperando que realmente, da maneira que eu vendi, fosse uma grande equipe. Sim. Né? E ali foi muito bacana, porque quando ela fechou o patrocínio, a Visa veio pro projeto, eu consegui outros grandes patrocinadores, porque pensavam, nossa, a Visa tá lá, Claro. imagina. E aí foi muito bacana, porque com a mesma efetividade e ênfase que você vende algo, você tem que entregar. Então, por exemplo, quando eu cheguei em Las Vegas, eu tinha contratado um brasileiro que morava em Las Vegas para pré-produzir o projeto. Ou seja, todos os banners dos nossos patrocinadores. Aí eu criei, por exemplo, eu peguei um quarto de hotel e transformei num closet dos sonhos, para que as 4 youtubers pudessem abrir a porta e a gente pudesse falar, tudo que tá aqui dentro é de vocês, esses são os nossos patrocinadores. Sensação. E a gente gerava essa sensação. E eu comecei a montar um banner que chegou... Na hora que a gente terminou de montar um banner, passar a linha em cada ilhós, sobe o banner, a gente via que a logo do cliente estava no Pantone errado. Eu mando descer o banner, um banner de 3x4, 3 metros por 4, mando descer um banner, o pessoal, você é maluca? Quem que vai fazer? A gente tá na América, vai ter uma gráfica que vai imprimir isso certo. Caramba, é verdade. Vai ter um jeito, Não tem como. Não tem como não dar um jeito. E, tipo, na época, o dono do nosso maior patrocinador não tava lá, mas o diretor dele tava. E na hora que ele entrou no quarto, assim, tipo, eu lembro até hoje, tipo, eles entraram, a equipe do Hotel Urbano, que tava começando na época,
eles estavam patrocinando o primeiro Rock in Rio que teve em Las Vegas e foi o único, né? Porque o Rock in Rio estrategicamente errou nas vendas e acho que não foi bacana pra eles, por isso só teve um. Mas na época o Rock in Rio era o patrocinador do evento e era nosso patrocinador. E aí, na época, ia ter um jantar pros famosos que estavam chegando e ele veio... Ele sabia que eu tava no quarto que ia ser montado o QG do YOLO Vegas. Sim. Na hora que ele entrou, ele viu tudo pronto, mas ele viu o banner principal fora do lugar e ele me viu com a equipe desmontando tudo no chão. Ele falou assim, cara, essa menina aí pode falar, a gente vai entrar em qualquer projeto que ela vender. Incrível. Então, assim, quando você vender um negócio, venda e entregue Aí vem mais um negócio ainda, que eu acho sabe? que é o do Ela Sonha, Ela Faz, que já Sim. tava dentro de você do exemplo arrastar. Já. É isso aí. A palavra tem poder, mas o exemplo ele arrasta. E essa frase não é minha, mas é uma frase que quando o empreendedor, que eu admiro muito, falou, que é o Thiago Oliveira, que depois procurem aí quem é a história dele, que foi um cara que fez um exit numa empresa muito bacana, um cara que veio do nada. E a família dele é uma família que me inspira muito, porque eu pedi muito para que Deus me mostrasse famílias que tivessem sucesso profissional e sucesso no relacionamento com Deus, que fossem muito próximas, né, tipo, que tivesse esse relacionamento próximo de Deus mesmo, não é ir na igreja todo domingo, não é ir, sabe, é literalmente trazer Deus pro centro das coisas. E eles foram essas pessoas. E ele sempre fala isso pra mim, cara, a palavra tem poder, mas o exemplo ele arrasta. Você quer saber se uma pessoa é empreendedora de palco? Você pergunta pra ela um bastidor de uma ação que você viu ela no Instagram. Tá, mas quem que montou aquele banner que tava lá no dia? A equipe de quem? Porque o cara que ele é bom, a pessoa sabe. Dá um jeito de Eu sei fazer. o nome de todos os meus fornecedores. É claro. O meu telefone é o mesmo desde a minha primeira empresa. Eu tenho o mesmo número do meu Oi MTV de 2000 e não sei quanto. Meu número há mais de 20 anos. As pessoas, elas me acham em qualquer lugar do mundo no meu WhatsApp. E é incrível tudo isso que você está falando, Paty, que ao mesmo tempo que você é conhecida, né, onde é importante para você ser conhecida, você sempre esteve no backstage dessas Sim. figuras aí, essas influenciadoras que a gente conhece hoje, que hoje são gigantescas, muito maiores do que eram na época. Eu acho legal como você construiu isso, porque hoje parece que a gente vê esse mundo de internet e acha que a única saída é você se expor sua vida, e assim você vai ter sucesso porque você tem que estar na internet. Mas existem outras maneiras de estar na internet, né? Sim, muitas maneiras de estar na internet. Eu acho que a geração Z vem fazendo esse papel de mostrar os bastidores e o equilíbrio das relações, né? O equilíbrio entre você ter uma vida profissional que paga teus boletos e uma vida pessoal que te mantém sã e feliz, sabe? E eu ainda acho que vai ter aí um momento que a gente vai entrar numa importância de uma vida espiritual também bem trabalhada, porque não adianta só você falar positividade, né? O mundo espiritual é real, não Sim. dá pra achar que não. E eu vivi isso na pele, principalmente nos maiores influenciadores digitais. Eu convivi com o Whindersson Nunes, Luísa Sonza desde o início, Felipe Neto eu conheço desde que tinha Paramaker ali na Glória. Se você não sabe o que é, dá um Google, porque ele vendeu para uma empresa francesa por muitos milhões de dólares. Deixa aí pra você ver, eu sou desde essa época. E também peguei várias meninas muito no início, né? Agenciei a carreira de muitas pessoas desde o início, ajudei muitas outras pessoas. E quando eu falo pessoas, alguns nomes, né? Então, tipo, Francine Elk, né? A primeira grande publicidade dela foi com o Grupo IT Brasil, o primeiro licenciamento dela foi com o Grupo IT Brasil, o primeiro intercâmbio internacional de campanha foi com o Grupo IT Brasil, primeira viagem internacional com influenciadora foi com o Grupo IT Brasil. A gente vê que realmente muitas influenciadoras hoje que se tornaram grandes celebridades passaram pela gente. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Mas você que pensa em trabalhar com a internet, estar na frente da câmera não é para todo mundo. Não é para todo Porque mundo. também a maioria dessas pessoas, ou elas precisam de um acompanhamento psicológico muito próximo, um acompanhamento... ter pessoas que orem por elas, porque a inveja é real. Quando você isso mostra te prejudica. e você tá ali... Exatamente. Então, ter pessoas que gostam de você e que querem o seu bem, mas são aquelas pessoas também que não falam só aquilo que você quer ouvir, e não é todo influenciador que pensa assim. Então, a maioria dos que fizeram muito sucesso na primeira década de empreender com internet no Brasil, infelizmente, são pessoas que estão com muitos problemas psicológicos, né? Então, que não aguentaram esse rojão da exposição e que é real, é muito e que eu acho bizarro. Que isso é importante, assim, pra colocar essa pauta em questionamento, porque quando começou a internet era tipo assim, todo mundo quer ser como eles. E agora a gente tá vendo que
Isso não é pra todo mundo e talvez nem pra alguns deles que estavam ali já. E só se deram conta depois de testar, porque não existiam pessoas antes pra gente saber. E eu acredito que hoje, se eu pudesse falar alguma coisa para as 20 que estão nos ouvindo, tenha a capacidade de ter pensamento crítico. O que significa isso? Você só consegue saber se aquilo é bom para você quando você sabe o que você tem de bom a oferecer no mundo, ou seja, quando você se conhece o suficiente para saber as suas forças, as suas fraquezas, tanto profissionais quanto pessoais. Se você é uma pessoa que tem uma eloquência de comunicação muito natural, ou se você é uma pessoa muito introspectiva, se você é uma pessoa que gosta muito de estar com o público, se é uma pessoa que não gosta, então não adianta você se forçar numa coisa ou na outra. Você primeiro tem que se conhecer e ter referências e experiências. Ou seja, hoje com a internet você consegue saber e fazer curso no mundo inteiro e de graça. Ah, se meus 20 e poucos eu tivesse esse acesso. Porque nessa época, ou era presencial, ou eu conseguia a bolsa, porque você tinha que ligar lá e pedir, não sei o que, e fazer acontecer. E hoje em dia é muito mais fácil. E aí por isso que eu falo, justamente com muita informação na mão, quando você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve, qualquer caminho não te leva no sucesso que vai fazer a tua vida mudar. Você precisa saber o que funciona pra você. É verdade. Eu tava vendo até uma entrevista que você fez com a Mari Maria, onde ela diz justamente isso. Viralizar, tudo viraliza. Exato. Você tem que saber o que você quer, o que você quer comunicar, o que tem a ver com você. Isso é muito verdade. Porque viralizar, gente... botar um biquíni e dançar a playlist de funk mais famosa, você vai viralizar. E tipo assim, você tem que saber as consequências do que você tá fazendo ali, né? Porque a internet... Quanto mais eu acho que eu vou amadurecendo, mais consciência eu vou tendo do que eu tô botando ali e de que é pra sempre. Então, você tem que sim ter uma responsabilidade pelo que você tá falando. Não é sair falando qualquer coisa. Exato. Eu acredito também que quem quer ter uma carreira admirável e financeiramente próspera e que as pessoas respeitem quem você é, você precisa entender que a internet, ela sempre vai ter um track record, ela sempre vai ter como é que eu vou falar isso? Um histórico. Um histórico. Então, assim, toda vez que você pensar em fazer alguma coisa lá na frente também, que você não tá muito confortável, seja fazer uma foto com alguém, ou seja gravar um vídeo com uma pessoa que você não admira, cara, diga não. Sim. Simples assim, não. Quantas vezes eu já deixei de não fazer foto, de não dar entrevista. De fechar publicidades que não tem Exato. Nossa, quando começou essa história de jogo, eu recebi proposta de R$700 mil no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Porque a gente sabe que a audiência lá do podcast tem mulheres que vão desde as donas de empresa, grande no Brasil, né? Haja visto que os nossos principais patrocinadores sempre vieram pela presidente da empresa buscando e não a área de marketing dela. Então, a nossa audiência super qualificada, eles já pegaram isso e ofereceram R$700 mil num contrato de 3 meses. E aí, quanto que vale a tua, né? Integridade. A tua integridade. A minha, bem mais que isso. Claro que eu falei pra minha equipe, a gente nem responde, a gente não lida com esse nível de negócio. Claro, sim. E eu quero dar uma dica agora pra quem quer trabalhar com redes sociais e não necessariamente em frente às câmeras. Porque você pode atuar como social media, criando conteúdo e desenvolvendo estratégias para marcas nas redes sociais. Essa é uma profissão que eu, por exemplo, já atuei e que tá muito em alta ultimamente. Mas pra você se diferenciar e ter destaque nesse mercado, você precisa buscar uma especialização, um estudo, como a Paty estava aqui falando agora. Se você tem interesse em atuar nessa área, eu quero te apresentar o curso de Social Media Manager da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. O curso é online, você pode fazer no seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade, e o legal é que, além do acompanhamento e material do curso, você também tem um acompanhamento individual de um tutor. Então, a experiência que você vai ter vai ser mais personalizada. Essa é a diferença de você consumir um conteúdo genérico disponível na internet e consumir um curso da EBAC, que vai possibilitar que você se atualize e se especialize no mercado. Se você quer conhecer a EBAC, fazer um novo curso, buscar uma nova especialização, usa o meu cupom 20 e poucos, que te dá R$200 de desconto por tempo limitado e é válido para todos os cursos, inclusive o de Social Media Manager que eu acabei de falar com você. Acesse o QR Code que está aí na tela ou clica no link que está na descrição. O cupom é 20 e poucos e te dá R$200 de desconto. Uau, vou usar!
Na verdade, eu adoro EBAC porque eu acredito que os professores de lá são sempre pessoas que estão no mercado. Isso é muito Inclusive, importante. o videomaker que deu boa parte da volta ao mundo no Grupo IT Brasil é professor de EBAC. Aí, viu? O Júlio Piscin. Pra vocês verem qual é o nível dos É professores muito da EBAC, bacana. tá aqui validando. Exato. Mas é verdade mesmo, todo mundo elogia. É muito assim, incrível. As pessoas vêm aqui, cara, eu adoro a EBAC. Que realmente é muito bom. É muito bom, porque na internet a gente acaba tendo um pouco dessa banalização, né, de cursos e etc. Então é legal ter uma coisa, uma escola ali validada e óbvio que a gente só se associa a marcas que a gente acredita, né? Então Exato. a EBAC não estaria aqui se não fosse por isso. Muito legal, Paty. E agora, acho que vale a pena a gente entrar no seu próximo empreendimento, que foi o Ela Sonha, Ela Faz, que surgiu a partir de uma hashtag. Verdade. Como é que foi isso? Foi assim... Ai, meu Deus, vamos lá. O nome Ela Sonha, Ela Faz, você quer saber? Ou Ela Sonha, Ela Faz como negócio? Os dois? Os dois. Tá. Bom, em 2016, depois de já estar fazendo alguns projetos que chamaram bastante atenção do mercado no Brasil, do mercado de creator no Brasil, eu comecei a realmente ser convidada para poder dar palestra ou então estar em eventos, entrevistas. E aí, aqui em Niterói, a primeira entrevista que eu dei foi pro Jornal Fluminense. E, na época, eles mandaram um e-mail falando, nós vimos aqui a websérie Iolo Vegas, o escritório do Grupo IT Brasil é aqui, a gente gostaria de marcar uma entrevista com a diretora. E aí, na época, eu falei, olha, o escritório é aqui, mas se a diretora sair, é um dia menos da semana. Então, se você quiser, você pode vir mandar a sua equipe aqui, eu vou receber com o maior carinho. E assim foi, eles mandaram a equipe lá e o fotógrafo e a jornalista. Tá bom, passaram uma tarde comigo, eu atendi o telefone, vendi uma cota de patrocínio, atendi a mãe de uma influenciadora, ligava, e eu ia trabalhando e respondendo a pergunta deles. Fiz algumas fotos ali no meu escritório com eles e eles foram embora. Quando saiu a matéria no Jornal de Domingo, não saiu o meu nome, saiu como capa da matéria, como né, tipo, o título da matéria, Ela Sonha, Ela Faz. Então não foi a história de Patrícia Brasil, nome. a menina que... E aí, não fui eu que dei o nome. Aí, na hora que vi aquilo, falei, caraca, que nome incrível, nunca ninguém me descreveu assim. Vou mandar um e-mail para a jornalista agradecendo e perguntando se ela pensa em fazer alguma coisa com esse nome, porque eu não sei o que vai se tornar, mas eu, com a minha mania empresária de querer registrar tudo, mandei um e-mail para ela, ela falou que não, que eu podia fazer o que eu quisesse. E ali eu fui direto, encaminhei o e-mail para o advogado, meu amigo Junger, querido, que estudou comigo na escola e na época era o advogado que eu conhecia, ele não me cobrava para me ajudar. Eu mandei para ele, Junger, o que a gente faz? Vamos pro INPI? Vamos. Ele deu entrada no INPI e o Ela Sonha, Ela Faz é deferido no meu CPF há muitos anos, antes de virar negócio. E aí, na verdade, isso foi em 2016. Aí, em 2016, eu abri o Ela Sonha, Ela Faz, na verdade, como uma hashtag, porque quando saiu a matéria, as pessoas que seguiam os influenciadores que eu trabalhava, eles já começavam a querer ver os bastidores. Então, Alice Salazar, a Boca Rosa, Tainara... Tinha essa curiosidade. Era uma loucura, do tipo, tá, mas como que... quem é que tá fazendo esses projetos que estão com vocês no Marrocos, na Austrália, no Japão? Quem é que tá por trás disso? Não, é o Grupo IT Brasil. Então, o pessoal pensava grupo, achava que era uma empresa muito grande. Só que quando viam o meu Instagram, falava, cara, é uma mulher, ela tem 20 e poucos. E, assim, foi muito legal, porque eu comecei a meio que ser obrigada a ir pro YouTube, criar conteúdo e contar como que eu tava fazendo as coisas. E, realmente, a Alice Salazar fez como que fala? Ela fez um burburinho comigo. Tipo, eu lembro que a gente foi fazer a nossa primeira palestra internacional num evento da Globo, lá em Orlando. Não, Fort Lauderdale, que é do ladinho. E aí ela virou pra mim e falou, Patrícia, você precisa mostrar, porque olha só, isso a Alice, gente, só pra você entender, a Alice Salazar foi a primeira brasileira a ter um canal no YouTube de beleza com 1 milhão de inscritos. Ela foi a primeira grande patrocinadora, a primeira grande embaixadora da Pantene no Brasil. Era um fenômeno, assim, tipo, 2016 a Alice era a maior das maiores. Hoje ela é uma grande empresária com mais de 60 franquias vendidas. Mas, assim, naquela época... Inclusive, ela era aqui em Niterói. Tem, aqui em Niterói, tem. E aí foi muito legal, porque nessa época a Alice virou pra mim, a gente fez a palestra lá em Fort Lauderdale, num evento da Globo, com a Tati e o Marcelo da Web TV Brasileira, que na época não tinha a Web TV Brasileira, era uma produtora dos dois.
E ela falou assim, cara, eu vim pra cá, ela me chama de nega. Nega, eu sou a última Coca-Cola do deserto aqui. E quem ficou 2 horas respondendo o povo foi você. Vai pro YouTube falar do que o povo tá te perguntando. E ali eu fui depois e comecei a criar um canal, que era o meu primeiro canal, que foi o Patrícia Brasil, falando sobre empreendedorismo de uma maneira descomplicada. Porque na época que eu comecei o meu primeiro negócio, o único vídeo que falava de empreendedorismo na internet era o Day One da Endeavor com a Luísa Trajano, um vídeo de 2004. Nossa, atualizadíssimo. Exato. Então, e mesmo assim, a realidade da Luísa é maravilhosa, mas assim, era muito diferente da minha realidade. Sim. Então, ela falava ali, mas ela tinha uma equipe de marketing de, sei lá, 200 pessoas. Era uma outra história. Eu não tinha uma referência de quem tava ali começando no do zero, hustler, sabe? Tipo, realmente começando mesmo. Do zero. E aí foi. E aí eu comecei o Ela Sonha, Ela Faz em 2018, oficialmente, quando depois de fazer uma pesquisa no mundo inteiro, eu vejo que tem um movimento de mulheres millennials falando sobre empreendedorismo. E aí nos Estados Unidos, a Sophia Amoruso já tinha lançado o livro Girl Boss. A Jacqueline Johnson já estava explodindo com os eventos do Create and Cultivate, que as irmãs Kardashian palestram toda hora. Inclusive, a Kris Jenner tá lá direto com ela. Eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente uma palestra com a Kim e com a Kris. E aí depois eu vi que na Austrália o Business Chicks tava com a Emma Isaacs explodindo. Eles estão gigantes até hoje, os eventos para 7 mil mulheres. Você viu essa tendência de negócio de novo? Eu vi tendência de mercado e fui validar. Aí, na Inglaterra, Female Entrepreneurship Association, da Carrie Green, explodindo. Essa mulher, ela vende subscription de curso de empreendedorismo há 7 anos. Ela tem mais de 60 mil mulheres no mundo inteiro com ela. E eu falava, cara, no Brasil não tem ninguém que tá falando de empreendedorismo para mulheres com essa pegada descomplicada e feminina, né? E aí eu comecei o Ela Sonha, Ela Faz no dia 3 de maio de 2018 como um evento presencial com 3 painéis diferentes falando de carreira com grandes executivas, dentre elas minha grande amiga Vanessa Brandão, diretora da Heineken no Brasil. Minha amiga, que foi muito cliente do Grupo IT Brasil, a gente acabou ficando amiga. E também no painel de empreendedorismo, eu coloquei grandes empreendedoras que tinham começado negócios do zero. Então, ali a fundadora da Planet Girls, que agora tá super viral no TikTok, a Adriana Reston. A filha, junto com a filha. Isso, gente, eu conheci a Belly. A Belly tinha 7 anos, nos bastidores da campanha. Eu cheguei a ver. Quando a Bruna Marquezine namorou o Neymar pela primeira vez, ela foi garota propaganda da Planet. E eu coloquei as 2 influenciadoras na campanha. Então, eu fui pro set. E a Belly, que tá explodida hoje no TikTok, tinha 7 anos de idade, pirralha, atrás das meninas nos bastidores. E hoje vê ela brilhando E eu sempre soube que ela tinha o perfil, né? Ela queria estar na frente da câmera desde pequenininha. E muito comunicativa. E a mãe dando todo o suporte. Então, a Adriana Reston foi pro palco e foi patrocinadora do evento também. E no palco de internet eu coloquei ninguém menos do que Bruna Tavares, Lu Ferraz, Evelyn Regli, Kim Rosacuca, no ano que ela bateu como o maior canal de beleza da América Latina. E foi um fenômeno o AdSense daquela menina naquele ano, múltiplos milhões de dólares na conta dela. Nossa, eu queria ter ido nesse fenômeno. evento. Aí eu fiz 2018, 2019, 2020 veio a pandemia e depois eu transformei o Ela Sonha, Ela Faz em podcast para que a gente pudesse chegar onde a mais pessoas. A gente não chegava antes. Porque quando a gente fez o último evento em 2019, a gente percebeu que tinha gente vindo, tipo, de outro país. Tem uma professora de escola pública dos afluentes do Rio Amazonas. Ela demorou 5 dias para chegar em São Paulo. Caramba. Não. Incrível, incrível. Uma pessoa. Fiquei chocada. Na hora que ela falou comigo, eu falei, não termina de falar, que eu vou começar a chorar, eu vou ficar toda borrada. Eu vi o depoimento de várias pessoas no evento falando muito lindo. Sobre o que elas aprenderam, que tinham anotado várias coisas. Muito incrível. E várias criadoras de conteúdo que foram no primeiro, por exemplo, ai, meu Deus, a Joyce não é... Gente, esqueci que era, enfim, vou lembrar agora o nome dela, mas ela tava muito no começo, hoje em dia ela é creator da Meta agora, tipo, muito bacana. Pessoas estavam ali aprendendo e que hoje estão... Sim. Muito legal ver o tempo passando assim. Paty, você já falou, deu um overview geral de toda a sua trajetória de empreendedorismo no Brasil, mas eu sei que não ficou restrita só a esse país. Você tá em outros países, em Dubai, eu já ouvi a Ana Maria Braga fazendo um resumão da sua história, muito chique. Achei demais aquilo. Conta um pouco. Na verdade, em 2016, quando eu tava gravando o Las Vegas Real e o Miami Real, foi um ano que eu gravei 2 temporadas diferentes com o Maurício Meirelles e o Felipe Neto.
Então, quando a gente terminou de gravar em dezembro em Miami, o Felipe recebeu, na época, um convite para participar de uma reunião, né, que seria para desenvolver um aplicativo para ele, como se fosse uma rede social dele. E, na época, o Felipe, ele queria muito que eu agenciasse ele, e eu falava que não queria, porque o foco da IT Brasil era sempre público feminino, classe C, marcas que pudessem falar com um grande público, né? E ele falava, não, vai nessa reunião pra mim. Tá, beleza. Eu saí de Miami, fui pra Orlando. Foi a primeira vez que eu fui pra Orlando. Na verdade, eu já fui pra Orlando 2 vezes e nunca fui pra Disney. Já dei uma Mentira. volta ao mundo e nunca fui pra Não Disney. acredito. Então eu fui pra Orlando só pra fazer essa Mentira, reunião. que eu também não sou adulto Disney, sabe? Não, eu Porque também tem não. esses adultos, Zero tenho vontade. Tipo, amo Disney. Não, É. eu amo. Mas assim, eu não sou aquela pessoa. Vamos pra algum lugar? Sim, pra Disney. Tipo, Nossa, tem um não, mundo pra tem uma conhecer. lista pra não ir pra Disney. Mas eu entendi ali que eu era uma oportunidade de eu estar numa mesa diferente das oportunidades que eu tinha tido até então. E aí, quando eu saí dessa reunião, que foi muito bacana, eu fui convidada para poder participar de uma reunião com um empresário brasileiro que investia na parte de real estate ali. E quando ele começou a ouvir um pouquinho do que eu estava fazendo no mercado, né, creator no Brasil, ele falou, nossa, Patrícia, parece que você leu o jornal de 2030. Isso era 2016. Já que você tá tão assim no futuro, por que você não vê Dubai? E aí quem me falou isso foi o Márcio Teixeira, que inclusive tem um canal maravilhoso no YouTube, muito importante para as 20s ouvirem, que fala sobre... Ele tem uma playlist maravilhosa que fala satanismo na música. E esse cara é um empresário de muito sucesso nos Estados Unidos, mas na internet ele só explica o porquê que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta e de uma visão mais espiritual, assim, é muito interessante. Então, quando ele virou para mim, ele nunca tinha me visto, ele virou para mim e falou assim, Patrícia, você devia olhar para os Emirados Árabes Unidos. Você sabia que em 2020, isso era 2016, você sabia que em 2020 vai ter a Expo 2020 em Dubai, que é um evento de tecnologia que acontece a cada 5 anos, desde 1800 e bolinha, em um lugar do mundo que eles estão desenhando o futuro? É a tua cara, você tem que ir lá, garota. Isso foi 2016. Corta para... Eu sabia que a agenda do Grupo IT Brasil era uma agenda muito restrita, porque eu tinha os projetos fora do Brasil e quando eu não estava gravando fora, acompanhando, dirigindo essas gravações, eu estava vendendo as cotas de patrocínio aqui. Então, uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra. E eu fiquei 2 anos só estudando o mercado árabe. Dessa vez, eu tinha acesso à internet, eu tinha mais acesso do que eu tinha lá nos meus 20 e poucos. E foi muito bacana, porque eu comecei a entrar em sites do Dubai Future Foundation, comecei a entender a visão de futuro que eles tinham muito clara com projetos do governo. Eles têm Ministério da Felicidade, com estratégias de design thinking, de trabalho mesmo, de saúde mental no dia a dia, tanto no setor público quanto no privado. É realmente o futuro que já existe é lá. Sim. E eu ficava muito impressionada com isso. Cara, quando eu tiver uma agenda, quando eu tiver oportunidade, eu vou lá. Quando nós fomos para a gravação do YOLO Tóquio em 2018, eu pedi o voo para ser via Dubai. Então, já foi aquele momento que eu parei algumas horinhas no aeroporto, fiz uma escala, e sabe aquele lugar quando você pisa, você sente, cara, eu não vou nem comprar o imã de geladeira, porque eu sei que eu vou voltar? Eu senti aquilo. Isso foi em 2018, no início do ano. No final do ano, eu consegui uma agenda de 15 dias, onde um casal de brasileiros, olha como Deus é perfeito, um casal de brasileiros que faziam negócios há mais de uma década lá, a mulher que é influenciadora digital de lifestyle me mandou um direct falando, meu marido faz negócio em Dubai há mais de 10 anos, eu sou influenciadora e gostaria de aprender com você como que eu poderia monetizar no internacional. Caramba. Corta, para, depois desse direct, amor, 15 dias eu tava em Dubai com eles me abrindo portas que eu jamais imaginei entrar. E nesse momento eu pude me reunir com pessoas do governo e também com empresas que eu já vinha trocando e-mail desde 2016. E aí o mundo árabe, ele é muito do tipo olho no olho. Tá, essa garota tá mandando e-mail, mas ela aparece aqui e depois que ela aparece aqui, ela monta um grupo e 6 meses depois ela aparece com empresárias aqui, multissetoriais. Nossa, ela tá querendo mesmo. E no meio da pandemia, em 2020, eu fiz mais, sei lá, 20, 21 e 22. Eu fiz mais 6 grupos de imersão de negócios levando empresários multissetoriais. Aí hoje realmente eu tenho um relacionamento muito estreito com o mundo árabe. Hoje eu faço essa conexão entre empresas brasileiras que querem expandir os negócios ou empresários que querem ampliar os seus investimentos. E aí eu mostro como e conecto com as pessoas certas de lá, sabe? Mas foi muito bacana porque a primeira imersão internacional foi a La Sonha Ela Faz. Foi quando eu conheci Sharjah Business Woman Council. Para quem não conhece, Dubai é
faz parte, é um dos 7 Emirados Árabes Unidos. O nome do país é Emirados Árabes Unidos. Dubai é só o terceiro mais rico. O segundo mais rico é Sharjah. O primeiro mais rico é Abu Dhabi. E Sharjah tem a Sheikha Hind, que é a sheikha que é muito envolvida com a causa da mulher. E ela assim, ficou enlouquecida com o trabalho do Ela Sonha, Ela Faz, quando ela viu que a gente falava só para mulheres, num país como o Brasil, que estava realmente com consistência. Ela foi muito generosa e, assim, todas as vezes que eu levo um grupo para lá, as mulheres são convidadas para poder fazer um business matchmaking, que é quando a gente faz um almoço ou um jantar onde você senta de frente para uma pessoa que tem a ver com o seu negócio. Então, tipo assim, se eu te levo para lá, você sentaria com uma podcaster de lá para poder discutir estratégia de lançamento, estratégia de retenção de vídeo, tudo. E isso é muito rico, né? Muito, demais, nossa. E é isso que a gente foi fazendo. E essa visão, né, entre países, assim, isso é uma coisa muito rica, trocar com pessoas que têm, ainda mais a gente que tem essa visão muito ocidentalizada de ver que o outro lado, porque, claro, a gente sabe que Dubai é muito rico e etc., mas a gente não fala sobre esse relacionamento, né? E essa aproximação, assim, entre povos é muito interessante. E assim, eu acredito que depois da pandemia, principalmente o mercado digital de infoproduto, de curso online, deixou uma imagem muito estigmatizada de Dubai, né? Que Dubai é só ostentação. Tem esse lado, como tem aqui na Barra da Tijuca, no Rio, se você for. Mas é muito bacana, porque eu conheço o lado de quem mora em Dubai. Então, eu tenho muitos amigos lá e muitas amigas, e é muito legal ver como a mulher é extremamente respeitada. Eu sempre gosto de trazer um exemplo. Quando eu vou para Dubai, eu fico algumas temporadas, assim, de quase um mês ou um pouquinho mais de um mês e volto. Então, acho que a última vez que eu fiquei uma grande temporada, eu aluguei um apartamento e tive uma vida de quem mora lá. Então, de manhã, quando dava 5h30, 6 horas da manhã, com a roupinha de academia, fui pra academia do prédio. Só que quando eu abri a porta do apartamento, eu ouvi um barulho de máquina, sabe? Estavam trocando gesso do andar do prédio, do meu andar. E eram, tinham uns 60, 80 homens ali, tipo, todos indianos, assim. Na hora que eles viram que era uma mulher sozinha, eles desligaram todas as máquinas, todos largaram os equipamentos, abaixaram a cabeça, entenderam que eu entraria no elevador, esperaram a porta fechar para voltar a trabalhar. O que deveria ser a norma e que aqui no Brasil você já teria sofrido. Não, eu já teria ouvido tudo que eu não queria ter ouvido naquela manhã. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a viver na pele o respeito da mulher no mundo árabe, e quando eu falo no mundo árabe, Sharjah é ainda mais cuidadosa com as mulheres, que é um lugar culturalmente mais reservado, né? Se você for... Sharjah está 40 minutos de Dubai. É mais perto ir para Sharjah do que ir de Dubai para Abu Dhabi, por exemplo. E você vê que é um lugar que não tem aquele skyline de Dubai, tipo, muito futurístico. Mas ainda assim, as pessoas, usam mais a baia, que seria, entre aspas, a burca. E você vê o respeito. Então, assim, eu me sinto extremamente segura, extremamente respeitada como mulher naquele país. Como Emirados como um todo, e eu vejo que o futuro que já existe é lá, e fico muito feliz de poder ter uma sementinha plantada lá que ao longo dos anos só floresce. Eu tenho muita curiosidade também pelo mundo oriental, acho que não só, né, Dubai, Emirados Árabes, mas também Japão. Eu amo o Japão. Meu Deus do céu. Nossa, acho que vamos ter que ter outro episódio só pra falar de Yolo Tóquio aqui. Exato, foi demais. Paty, mas agora, depois desses anos todos de carreira, você vive uma vida um pouco diferente do que nos seus 20 e poucos. Claro, exato. Você teve seu sucesso financeiro, você prosperou, e com isso vem a mudança, né, não só de comportamento, mas também de pensamento. Quais são as principais crenças, assim, que você tem hoje, que você vê que... Mas acho que você vê como importantes hoje, mas que também tem a mentalidade que você tinha antes, que você falou da parte doidona, da parte de muita coragem, de, né, se arriscar, foi importante não ter e adquirir com os anos. Não sei se minha pergunta ficou confusa. Não, mas eu entendi, assim, eu acredito que, assim, a minha vida hoje é muito diferente da vida que eu tinha com 20 e poucos, por isso que eu falo que eu prefiro muito a vida que eu tenho hoje, porque é a vida que eu desenhei e que com a bondade de Deus eu pude viver muito nova, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje é óbvio você poder
sentar num restaurante e pedir a comida que você quiser sem precisar olhar o preço, entrar num shopping. É o que todo mundo quer no final, vamos dizer assim. Entrar num shopping, olhar, gostar, levar e isso não fazer diferença na tua vida, pra mim era um objetivo, assim, era um objetivo muito claro. E hoje é minha realidade. Então, assim, eu fico muito feliz de poder viver uma vida que eu desenhei, que eu almejei. Eu tenho cadernos dos sonhos desde 2009. Então, muito do que tá ali naquelas colagens eu pude viver. E isso é muito gratificante. Mas, sem dúvida, eu acho que essa maturidade, ela traz também um nível de consciência. Do tipo, tá, só o bem... Quando, Não é e só quando isso, você já já comprou tem. o carro dos seus sonhos, o que você faz pra trocar? É muito mais simples, tipo assim, eu quando consegui comprar o carro dos meus sonhos, foi uma grande realização. Eu lembro que quando eu fui pra garagem, eu chorava, meu Deus, eu agradeci naquele carro. Hoje em dia, eu já não tô mais com esse carro. Você se acostuma, a E verdade eu é me essa. acostumei. E depois, os carros que eu foram trocando, eu agradeço a Deus. Sabe quando você já tem mais do que você pediu? Mas aí é a hora de você recalcular a tua rota também, né? Então, eu tô bem nessa fase do tipo, muito do que eu pedi nos meus 20 e poucos, hoje eu já vivo. Eu acho que agora o próximo passo é crescer a minha família. E para isso, todas nós mulheres que somos empreendedoras, a gente precisa ter uma clareza sobre equilíbrio mental e equilíbrio profissional. Porque quando você tá muito estressada, muito focada no trabalho, você acaba fazendo escolhas ruins na alimentação, você acaba privando o sono, você acaba inflamando o seu corpo. E corpo inflamado não gere vida. Então, e nem fica saudável. Sim. Então, é um dilema da mulher millennial que eu vejo com muitas mulheres que têm 30 e poucos Muito. conversando muito sobre esse assunto. E eu sei que se você tem 20 e poucos, preste atenção nisso, né? Tenta trabalhar o seu nível de estresse desde já, porque o seu corpo vai agradecer quando você precisar dele nos 30 e poucos. Eu acho que essa é uma grande coisa, né? Você cresceu nessa narrativa girl boss, que eu acho que, claro, não tem nada de errado nisso, a gente quer mesmo trabalhar pelos nossos sonhos, mas era uma narrativa que só falava do trabalho. Tanto é que depois a Sofia Amoruso foi Não, do ela é topo enlouquecida. ela deu Eu não admiro mais como pessoa. então, e aí não falava das outras esferas da vida, que a geração Z já traz mais, mas ainda de uma forma idealista, porque a gente nem sempre consegue. Se você está numa empresa, você não pode digitar o seu horário de trabalho, não é assim que funciona. Mas o importante é a mentalidade que faz a mudança, né? Quem promove a mudança é quem está ali trabalhando no mercado de trabalho. E eu acho que a gente está caminhando para um cenário melhor. Com certeza. E nos 20 e poucos, tenha a noção de que você pode construir a vida que você sonhar. Se você conseguir realmente imaginar e todo dia de manhã acordar um pouquinho e imaginar, por exemplo, mas do jeito que você fala fica muito amplo, muito vago. Eu sempre falo, tipo, eu imaginava de repente, por exemplo, do carro. Tá, no meu carro dos sonhos na época era um Volvo grande branco, com um banco branco, e na época, em 2012, eu lembro que eu vi uma entrevista que o Neymar estava chegando no CT do Santos, dentro daquele carro, e eu olhava, nossa, que carro chique. Não porque era o Neymar, porque aqui no Brasil, a única vez que apareceu na TV esse carro por dentro foi nessa entrevista que ele deu, porque eu só via na propaganda o carro por fora, entendeu? E aí, quando eu vi isso, eu falei, nossa, esse carro seria muito chique. Então, o que eu fazia de manhã quando eu acordava? Ainda em alfa, né? Tipo, quando a gente tá ainda bem sonolentinha, isso vale antes de dormir ou ao acordar. Eu imaginava fechando a porta batia, eu botava a mão no volante, olhava pra baixo e via assim a minha perna, o banco branco e do lado uma bolsa da Chanel. Eu visualizei isso por muitos anos. Aqui. É mais do que a minha realidade isso hoje. E tipo, várias coisas eu fiz, tipo assim, a casa que eu moro hoje, eu fiquei muito tempo no Pinterest olhando, nossa, se eu fosse morar numa casa, como seria? Tipo, era super fora da minha realidade na época que eu comecei a desenhar isso, mas seria assim. E o sonho não tem preço, né? Então você pode sonhar o que você achar que você merece, porque você só vai conseguir pensar nisso no dia a dia se você tiver com merecimento alto, né? Que isso é importante trabalhar também. E aí depois esse equilíbrio você vai encontrando, porque só quem vive sabe, tem que experimentar, tem que viver. Fazer, né? Tem que Já fazer. dizia, ela sonha, ela faz. Olha, eu quero dar uma dica final nesse episódio para se você quer botar suas metas no papel, como a Paty falou durante esse episódio inteiro, né? Realmente estruturar, fazer o seu mapa dos sonhos. Por exemplo, na Joia você encontra várias opções de Moleskines, que são aqueles cadernos sem pauta, que são muito bons para isso. Adoro. Eu uso, por exemplo, para fazer as minhas anotações, meus pensamentos, o journaling que a gente
gente fala, né? Amo. Para escrever sobre os sentimentos. E é uma ótima opção. E você lá também encontra cadernos, agendas e outras coisas que vão complementar e te ajudar a tirar os seus sonhos do papel. Então, clica no link que tá aqui na descrição ou acessa o QR Code que tá aí na sua tela e usa o cupom 20 e poucos para ter 10% de desconto. Joia Papelaria, cupom 20 e poucos. Adorei. Obrigada, Paty, Bia. eu amei. Muito obrigada por estar aqui. Eu acho que esse papo, assim, foi muito enriquecedor, né? A gente tá aqui no backstage, todo mundo boquiaberto com tamanhos aprendizados desse episódio. Você é incrível. Eu que E eu agradeço. te desejo, assim, muito sucesso, muita felicidade, principalmente nas próximas etapas da sua vida. Obrigada. E se você chegou até aqui, eu quero agradecer e eu quero falar pra você que quando você sentir que você tem alguma dúvida do que fazer, pede para que Deus traga essa clareza para você e que Ele direcione, porque tem portas que a gente força para abrir e tem portas que elas são abertas para que a gente possa entrar, mas essas portas, Deus vai trazer a clareza para você. Então pede, Senhor, me mostra para onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, eu não quero ter dúvidas, eu quero, quando o telefone ligar ou o cliente me ligar, eu quero saber que esse é um negócio importante para minha vida. Conversa com quem resolve, não fala com os intermediários. Maravilhosa. É sobre. Muito obrigada, 20. Não esquece de se inscrever no canal e seguir o 20 no Spotify. Um beijo e até o próximo episódio, toda segunda às 11.